Bem, ouvintes da Rádio Baruca FM, Facebook, YouTube. Hoje aqui a gente está recebendo a doutora Grace Gomes, psicóloga. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, prazer estar aqui. Tem larga experiência em vários ramos da psicologia. Ela tem uma experiência com saúde mental, atendimento clínico, né? E vai trazer um pouquinho dessa experiência dela aqui para o nosso ouvinte, num assunto muito importante, que é a questão da terapia mesmo, da busca da ajuda que as pessoas às vezes precisam e tem que ir a um profissional fazer uma análise, uma terapia, e a gente vai desmistificar muita coisa, né, doutora? Perfeito. Para começar a nossa entrevista, eu gostaria que primeiro a senhora falasse um pouquinho de você. Quem é a Grace Gomes pela Grace? Ok. Bom, muito obrigada pela oportunidade, né? Falando um pouco de mim, eu sou formada desde 2009. Mas desde adolescente já imaginava ser psicóloga. Sempre fui aquela amiga que as amigas procuravam para conversar e falar dos seus segredos, e eu acolhi aquilo e acabei adotando isso como um ramo profissional. Eu digo que não é a gente que escolhe a psicologia que nos escolhe. Então, eu entrei na faculdade, foi ali que eu me identifiquei, formei, como eu disse, em 2009, e desde então eu venho atuando na área. Comecei na área de saúde mental, trabalhando com os transtornos mentais, que alguns já conhecem, depressão, ansiedade, enfim, e depois migrei para a área de empresas, organizacional, e hoje eu estou na área clínica, aqui em São Paulo. Eu sou de Belém do Pará, mas estou aqui desde janeiro, e aqui eu dei continuidade ao meu trabalho. Então, atendo atualmente em consultório, seja para a área adulta, infantil, adolescente, terceira idade também, e faço atendimentos sociais em uma ONG. Então, tem sido um trabalho muito árduo e, ao mesmo tempo, muito maravilhoso. Bacana. Doutora, para começar também, o que é psicologia e para que serve? Porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender, confundem às vezes psiquiatra com psicólogo. Então, bom, assim, primeiro, excelente pergunta, as pessoas precisam saber disso, é muito importante a rádio dar esse espaço para falarmos sobre isso. Primeiro, a psicologia é uma ciência recente aqui no Brasil, tem pouco mais de 50 anos, mas ela nasceu lá na Europa. Então, veio para cá e quando veio para cá, ela veio muito para trabalhar na área de saúde mental, em hospitais psiquiátricos. E quando a psicologia começou a se enveredar por esse caminho, as pessoas começaram a associar a loucura com o psicólogo. Só vou no psicólogo porque eu não estou doente, eu estou bem. Tanto é que até hoje acaba sendo uma ofensa você falar, vai se tratar, vai procurar um psicólogo. Acaba sendo uma ofensa devido a um contexto histórico que a psicologia nasceu na sua prática aqui. E só que é preciso, como você falou, desmistificar essa visão que as pessoas têm da psicologia. Então, a psicologia é uma ciência, a pessoa precisa dar no mínimo 5 a 6 anos para se tornar um psicólogo. Temos um conselho federal, regional, que rege todas as nossas ações, seja era na clínica, na educacional, na área da saúde, em todas as ramificações da psicologia. Diferente da psiquiatria. A psiquiatria nasce na medicina e depois de a pessoa estudar, se tornar médica, vai fazer uma residência em psiquiatria. Então, por exemplo, o psicólogo nunca vai prescrever para você um medicamento, nunca vai poder falar que esse medicamento é melhor que o outro, o efeito é X, é esse. Não, sempre, isso é uma competência médica. Então, por isso, existem tratamentos, aliás, que podem ser tanto em conjunto com psiquiatra e psicólogo. O psicólogo entra na parte da terapia e o psiquiatra também, alguns fazem terapia, mas geralmente eles fazem a parte de medicação, da medicação também. Então, eu costumo falar que para desespero, angústia, tristeza, não tem remédio. Então, o medicamento entra para tirar aqueles sintomas para aquela pessoa ser tratada por um psicólogo. Então, no geral, a psicologia está aí para isso. Então, as pessoas devem, a partir dessa explicação, que a psicologia não apenas trata os sintomas psiquiátricos, se você, por exemplo, está com problema de falta de aceitação,
baixa autoestima, aconteceu alguma coisa no meu passado que eu não estou sabendo lidar hoje, estou sofrendo com isso, eu empaquei na minha vida, estou com problemas no meu casamento, não sei criar meus filhos. Qualquer problema existencial onde você não se vê preparado, não dá conta sozinho de lidar, já é uma abertura para você procurar um psicólogo. As pessoas têm preconceito, mas experimente, agende uma sessão, conheça o psicólogo. Temos excelentes profissionais, então, através da primeira sessão, a pessoa vai entender como é que é conduzido ali o processo terapêutico. Sempre na primeira sessão com o meu cliente, eu explico como é que funciona, que é semanal, o tempo de duração, o que ele espera, que ele é um lugar que ele vai ser respeitado, que ele vai poder falar do que ele quer. Então, é importante as pessoas experimentarem, conhecerem mais. Tem muito psicólogo hoje fazendo divulgação do seu trabalho, de acordo com a ética que o conselho permite. Então, você pode ir no YouTube, Instagram, Facebook, porque a psicologia precisa se ampliar. Então, através das mídias sociais, é uma forma da gente chegar até o público. Legal. Você falou sobre a abordagem ao paciente, né? Como é que se dá essa abordagem? Queria que você explicasse também. E tem diversos ramos da psicologia. Sim. A abordagem que você fala no primeiro contato? No primeiro contato e sim, durante o tratamento, como é que é esse processo? Falando da área clínica, né? A abordagem, geralmente, o cliente, quando chega, ele chega cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, com muita vergonha de falar de coisas que ele tem vergonha de falar, digamos, para a esposa, ela tem vergonha de falar para o marido, para os filhos, e acaba procurando no psicólogo alguém de sua confiança. Então, o psicólogo, a priori, ele precisa ter muita empatia e respeito para aquela pessoa que está chegando ali, na frente dele, do profissional. Então, a primeira abordagem é esclarecer em que consiste o processo terapêutico, como é que funciona, o tempo, tanto tempo no sentido a periodicidade durante a semana e o tempo da sessão, que geralmente são 50 minutos de sessão. Explicar que tudo aquilo que vai ser dito é resguardado pelo Conselho Federal de Psicologia, a questão do sigilo, da ética profissional. Então, as pessoas pensam, eu posso falar do que eu quiser aqui, eu tenho vergonha, eu nunca falei isso pra ninguém. Então, a gente sabe que a pessoa simplesmente não vai chegar e desabafar, ela tem que sentir a vontade. Então, a relação terapêutica ela é construída aos poucos. Às vezes, as pessoas sentem mais à vontade, já vão falando na primeira sessão, outras não, se sentem mais reservadas e, com o passar do tempo, vão se abrindo, digamos assim. Então, o psicólogo ele acaba sendo muito acolhedor, independente do problema da pessoa, tem que ter o acolhimento, a empatia, o respeito e a compaixão por aquela pessoa que chega em sofrimento. E uma coisa também importante, né, doutora, que a gente percebe também, é que quando a gente busca essa ajuda de um profissional, de uma pessoa, além da vergonha, a gente tem aquela questão do julgamento. Como é que a gente vai ser julgado? Uhum. E o psicólogo não julga ninguém, né? Perfeito. O psicólogo ele tem uma linha de atuação que, na técnica, na parte científica, a gente chama de suspensão fenomenológica, né? Mas na prática, o que é isso? É você suspender mesmo os seus pensamentos, seus sentimentos, que são pré-julgamentos, que são conceitos já pré-construídos pela sua vida, e entender que, por mais que aquela pessoa tenha uma ideia, um estilo de vida totalmente do seu estilo de vida, você está ali como profissional. Então, sua postura é totalmente regida pela consideração pelo outro. Então, as pessoas realmente têm vergonha da questão do julgamento. O que vão pensar de mim? Julgamento não só do psicólogo, mas de um parente saber que ele está fazendo terapia. Então, a pessoa chega com muito receio para fazer atendimento. Então, o psicólogo ele tem essa postura de esclarecer tudo sobre o que consiste as sessões, a terapia, para que aquela pessoa se sinta mais à vontade, mais acolhida. O vínculo entre o psicólogo e o cliente, ele é construído aos poucos, com base em muito respeito, principalmente. Ou seja, a gente percebe com uma questão muito cultural, né, doutora? Sim. Uma questão educacional, Nossa. Cultural. Começar pelas crianças, a senhora também, né, clinicamente, Sim. A senhora atende crianças. Sim. Os pais terem essa consciência de quanto é importante uma terapia, né? Às vezes para os filhos, na adolescência. Não deixar acontecer o fato.
né? Sim. Eu acho que existe muita prevenção também que a terapia trabalha. Perfeito, né? você usou a palavra que eu ia falar agora. As pessoas acham que devem ir no psicólogo somente quando o problema já está instalado. E a pessoa, antes de ir no psicólogo, eu brinco, ela vai com um amigo, ela vai no bar, ela enche a cara, vai na cartomante, vai em outro lugar, vai tudo menos no profissional. Faz um monte de coisa, não que isso seja errado, você pode ir nesses lugares também procurar seus amigos, enfim, mas é importante também aliar um tratamento, né, junto a isso. Então, às vezes, em última instância, as pessoas buscam um psicólogo. E, como você falou, as pessoas hoje não pensam em prevenção. Pensam somente na intervenção. Quando eu já estou muito mal, quando a minha depressão já está tomando conta de mim, que já não consigo mais trabalhar, não consigo mais nem comer, aí sim que eu vou procurar. E que eu passo a ser o chato para os amigos, né? Passa a ser o chato, tá com frescura, que eu ouço muito, tô inventando, isso é coisa da minha cabeça, para com isso, se alegra, como se fosse uma coisa fácil, simples, e não é. Então, a partir do momento que os pais, adultos, enfim, adolescentes, começaram a procurar o psicólogo no sentido de procurar pela prevenção, aí já muda o contexto. Hoje, muitas pessoas não fizeram no seu passado, quando tinha a oportunidade de fazer, não fizeram atendimento psicológico. E hoje muitas pessoas estão buscando atendimento para aprender a lidar com essas pessoas que não fizeram no seu passado. São pessoas com muitos problemas não resolvidos, não digo traumas, mas questões do passado que ainda são vigentes, comportamentos ainda muito nocivos, tóxicos para outros e para a própria pessoa também. Então, a psicoterapia, hoje eu fico muito feliz pelo fato da psicologia ainda, ela precisa avançar muito mais, mas ela já avançou muito. Hoje você tem psicólogos clínico, que é o mais conhecido, tem psicólogo hospitalar, que é na área da saúde, tem um psicólogo social que trabalha no CRAS e nas assistências sociais, nos órgãos, psicólogo escolar, psicólogo da área do trânsito, que faz os testes psicológicos, as avaliações, psicólogo do esporte, jurídico. Então, eu fico muito feliz por essa abrangência da atuação. E a gente precisa caminhar muito, porque, apesar de ter se expandido dessa forma, ainda tem muito preconceito e muito receio. Como você fala, se apresenta como eu sou psicóloga, as pessoas, nossa, vamos parar de falar aqui que ela vai começar. Então, tem esse receio das pessoas. Eu entendo, como eu falei, foi um construto histórico que possibilitou que as pessoas pensassem como pensam hoje. E os psicólogos, nós precisamos vir a público, vir à rádio, rede social, para falar sobre a psicologia, que faz um bem danado. Tanto é que o psicólogo faz terapia também. O psicólogo tem seu psicólogo, é tão bom que a gente vai no nosso colega também para fazer nosso atendimento. Para descarregar, né, doutora? Nossa, também precisa né? assim de uma higiene mental, digamos, né? E precisa, para você ajudar, você tem que estar bem, né? Para você ajudar, você tem que estar... É aquela analogia do avião. Coloque primeiro a máscara em você, depois no outro, né? Precisa estar bem. Né? E quais são os temas, assim, os assuntos, né, que afligem mais as pessoas hoje, doutora? Perfeito. Hoje se fala muito em depressão. A OMS estipulou que em 2020, ano que vem, isso foi um relatório, se eu não me engano, em 2014, que em 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo. Então, ano que vem. Está estipulado isso. E eu vejo não só a depressão, não vou dizer que não é a depressão sim, ela hoje já vem ganhando muita força devido a muitas frustrações. A depressão não tem só uma causa, isso é importante falar, são multifatores. Mas eu vejo um outro transtorno muito forte que é a ansiedade. Hoje a ansiedade, ela existe, aquela ansiedade, digamos, normal, saudável, que vai acontecer um evento, amanhã eu estou um pouco ansiosa, é meu aniversário, é uma viagem, é uma ansiedade boa que faz você se preparar para aquele momento. Mas existe aquela ansiedade que ela é disfuncional. O que é disfuncional? Ela me prejudica, ela me faz mal. Então, esse tipo de ansiedade, eu digo que está presente em todo lugar e está trazendo muitas pessoas ao psicólogo. Pessoas estão procurando porque estão vivendo, dormindo, acordando ansiosas. E mais, os adultos ansiosos estão ensinando, passando essa ansiedade para os seus filhos, para suas crianças também. Então, como você me perguntou, quais são os temas mais abrangentes, as principais buscas pelo serviço de psicoterapia, até psiquiatria também? Depressão, ansiedade, a questão da ideação suicida, autolesão, ataques de pânico.
o famoso transtorno de estresse pós-traumático. O que é isso? Você passa por uma situação muito ansiogênica, difícil, que gera um pânico, e você posteriormente passa a vivenciar aquilo com muito medo. Por exemplo, um assalto, eu sofro um assalto e depois disso eu passo a viver todo o tempo com medo, relembro aquilo, não consigo dormir, tenho ataques à noite, parece que eu estou revivendo aquilo. Então, são hoje os problemas mais atuais. Inclusive, só para complementar um dado muito importante, hoje, em 2018, saiu um relatório de uma associação daqui do Brasil que estuda os transtornos mentais nos profissionais. Hoje, a principal causa de professores não é mais dor nas costas, uma tendinite. Não, são os transtornos ansiosos. A ansiedade está tirando nossos professores das escolas e a ansiedade ela se tornou uma questão de saúde pública. É preciso falar sobre a ansiedade nas escolas e tratar os nossos professores também. Legal. Doutora, a senhora falou que é do Pará. Sim, de Belém. Sou de Belém. Começou lá e veio agora para São Paulo. Sim. Como é que foi essa mudança? Me deu essa curiosidade, porque Belém, claro que é uma bela cidade, Sim. capital, uma grande cidade, Sim. mas não se compara a São Paulo. Não, né? não. Essa mudança, o que a senhora percebeu da psicologia lá, da terapia lá do Pará, de Belém, para São Paulo? Sim. Como é que é o comportamento? Seria a área de atuação, o mercado do psicólogo, né? Bom, como você falou... E a relação com o paciente mesmo, as pessoas Sim. que buscam, né? Sim. As questões. Aqui, com relação ao paciente, isso que eu ia logo falar de cara, eu percebo que aqui em São Paulo há um maior esclarecimento e maior abertura das pessoas com relação à busca por um psicólogo. Ainda em Belém, que é a cidade que eu morei a maior parte da minha vida, nasci lá e morei lá bastante tempo, as pessoas têm muito receio ainda. Então, na região norte ainda há esse preconceito pela busca de um tratamento. Quem vai no psicólogo, as pessoas pensam que tá doido, para que eu vou fazer isso, o que vão pensar de mim, tem muito preconceito ainda. Aqui já é uma maior abertura, na verdade, das pessoas com relação ao psicólogo. Com relação à atuação do psicólogo, que eu percebo também muito mais ampla, outras abordagens, a logoterapia, psicologia positiva, não que não tem em Belém, tem, mas ainda é uma atuação muito tímida, pequena. Aqui as pessoas já saem da faculdade sabendo sobre outras abordagens, como a Gestalt, a psicanálise, a comportamental, já saem com outras abordagens aqui. Fora as instituições de ensino daqui que fomentam muitos cursos, pós-graduação. Lá dá para contar nos dedos em Belém do Pará quantas faculdades ministram curso de psicologia. Aqui são inúmeras. E a partir daí mais profissionais ainda. De acordo com o Conselho de Psicologia, lá em Belém, lá no Pará, na verdade, a região ali, são mais ou menos... cerca de, na casa dos 1.000, se não me engano, de 20 mil psicólogos, mais ou menos. Aqui já está passando mais de 200 mil, 300 mil psicólogos. Então, para você ver a diferença tão grande de uma cidade para outra.